Era uma passagem aérea para fora do país. Isso já faz as pessoas ficarem bem interessadas, né? Só que o prêmio tinha umas regras e as regras envolviam essa questão da produtividade, né, de cada setor. Aí o tempo passa, o prazo, né, da campanha se encerra e a pessoa, né, premiada é informada a todos. E a pessoa premiada foi justamente essa pessoa. Pessoa que teria a maior produtividade da empresa. Ótimo! Então, aí quando deu a data, ela viajou lá para o país, né, fora do Brasil, ganhou o prêmio. Passam-se alguns meses, e ocorre uma denúncia de que aqueles dados que geraram a premiação estavam adulterados, de que aquela premiação não teria sido justa. A empresa investiga, checa, né, essa denúncia, que surgiu meses depois, né, do prêmio ser dado, e a empresa decide, né, cancelar a campanha e demitir a funcionária, porque ela havia forjado os dados que a levaram a ganhar o prêmio. Então, esse é um caso real e clássico, que a gente pode dizer, do egoísmo. Aí é uma palavra que a gente ouve muito nos textos espíritas, que nós precisamos combater o egoísmo, não é? Mas é preciso que a gente também entenda as faces do egoísmo, né? E o quanto é necessário que a gente se observe e busque o nosso progresso moral para que a gente não caia nas armadilhas do egoísmo, né? Então aqui hoje eu pensei aqui, né, para a gente conversar em 3 momentos, né? Primeiro, a gente vai falar um pouco do que é o egoísmo de maneira geral, não é? E depois nós vamos, né, entrar um pouco lá na seara espírita, né? Vamos, né, trazer um pouco, né, de como que a mensagem espírita, a doutrina espírita, enxerga o preconceito. E a gente encerrando, a gente vai falar de como que a doutrina espírita ela nos dá dicas e exemplos de como combater o egoísmo. De que forma? Porque a gente tem que primeiro entender o conceito e também entender como que a gente vai, né, assim, viver aquilo na prática. Como é que a gente pode, se percebendo, não adotar ações que nos prejudicam. É preciso que a gente perceba, a gente tenha um olhar atento a isso. A palavra egoísmo, ela traz ali um prefixozinho que é o ego, não é? Ego, dentro de uma linguagem, digamos assim, da psicologia, né, da saúde mental, ego somos nós. O ego é eu. Não é? O ego faz parte da minha estrutura, da minha personalidade, o eu. Não é? Aí nós temos egoísmo, um ego adoecido. Nós temos um ego que não se comporta como deveria. Porque nós temos a nossa personalidade, nós temos o nosso jeito de ser, mas aí nós estamos falando de um jeito de ser equivocado, né? E é importante que a gente entenda também o que é contrário ao egoísmo, isso vou falar mais tarde um pouco. Aí vamos lá, seguindo aí nesse entendimento do que é o egoísmo. Os conceitos, né, sobre o que é essa palavra também nos remetem às seguintes ideias. Uma pessoa que excessivamente se valoriza. Uma pessoa que coloca os seus interesses acima de tudo. Uma pessoa que não respeita o outro, porque ela acha que está acima de qualquer coisa, de qualquer lei, né, de qualquer
regra de convívio, então ela se coloca acima de tudo e todos. Excessivamente, eu guardo essa palavra, excessivamente. Porque nós temos que ter cuidado também, a gente tem que ter cuidado e não achar que a gente precisa fazer um abandono quando a gente não é egoísta. Tem que ter cuidado aí para não achar que a gente precisa também fazer tudo pelo outro. Então cuidado, a gente já também vai falar sobre isso. Então o egoísmo é uma pessoa que se coloca acima dos outros e excessivamente valoriza os seus interesses. Excessivamente. E o egoísmo, ele está muito próximo de outra palavra muito comum nos textos espíritas, que é o orgulho. Não é? O orgulho, dentro da saúde mental, digamos assim, dos sentimentos, o orgulho, ele é um sentimento de prazer, né? Quando você se coloca acima do outro. Eu tenho uma satisfação, é um sentimento, é uma satisfação em me colocar acima do outro, em me supervalorizar e desvalorizar o outro. É um prazer colocar o outro numa situação subalterna. O egoísmo é ação. O egoísmo é fazer isso lá na empresa, lá na escola, lá no meu trabalho, lá na igreja. Então, o orgulho, o prazer, o egoísmo, a ação concreta. Eu faço, eu minto, eu roubo, eu fofoco, porque aquilo me dá prazer. Eu tenho prazer em prejudicar, eu tenho prazer em desvalorizar o outro, eu tenho prazer em me colocar acima de qualquer coisa. Então são um sentimento e uma postura muito próximas, são muito ali, muito a face uma da outra, o egoísmo e o orgulho. O orgulho se colocar acima, não é? O orgulho, o prazer. E também tem um outro sentimento, também uma outra postura que dialoga com esses sentimentos que são negativos, porque eles são excessivos, eles são negativos. É o narcisismo. Narcisismo é: eu sou apaixonada por mim. Eu tenho uma paixão por mim. Tem até aquela imagem clássica da pessoa que se olha no espelho ou no lago ali. Ela se encanta consigo. Eu sou tão encantadora, tão bonita, que eu mereço tudo. Mereço tudo. Então, e tudo acima de qualquer coisa, inclusive do outro. Então, aí nós temos 3 sentimentos que são muito próximos: o egoísmo, o orgulho e o narcisismo. Então, são posturas que nós temos que ficar assim de olho, porque elas são posturas contrárias às leis de Deus. Por que elas são contrárias às leis de Deus? O egoísmo, ele nos coloca numa posição de antagonismo em relação ao outro. De antagonismo. O outro é alguém que eu não gosto, que eu desvalorizo, que eu prejudico, que eu boicoto, que eu saboto, porque eu me acho acima de tudo. Então, isso é uma postura que gera a falta de empatia e a falta de compaixão. E uma coisa que é interessante e que a doutrina espírita nos coloca bem, é que nós só crescemos moralmente se a gente se relaciona. Não tem outro caminho para crescer moralmente, para saber, para medir quem eu sou, se eu não estou me relacionando com o outro. Não dá. Como é que a gente cuida de alguém? A gente cuida à distância de alguém? A gente cuida completamente? À distância a gente ajuda um pouco, mas
Mas a relação pede um convívio. É no convívio que a gente se conhece. É na relação concreta, diária, que a gente se conhece. Eu conheço o outro e eu me conheço. É na relação diária, é na relação ali direta. Claro que a gente pode ajudar o outro de onde nós estivermos, né? Mas o convívio nos dá o quê? Dimensão de quem nós somos. Né? Se eu sou uma pessoa paciente, se eu sou uma pessoa que tenho compaixão pelo outro, se eu sou uma pessoa responsável, se eu sou uma pessoa tolerante no convívio. Eu só vou medir isso no convívio. Porque é no convívio que eu preciso me abastecer desses sentimentos. É no convívio. E quando eu percebo que eu não consigo me abastecer desses sentimentos, eu preciso repensar as posturas e as escolhas. Porque nós, dentro da doutrina espírita, nós estamos em progressão, nós estamos em desenvolvimento. E quem está em desenvolvimento precisa trabalhar os seus recursos. Precisa trabalhar os seus sentimentos. Precisa melhorar a si. Mas como é que é esse caminho? E esse caminho é o único caminho que vai nos levar a sermos efetivamente felizes. Porque nós não vamos ser efetivamente felizes se nós nos apegarmos às coisas transitórias. Nós sabemos que as coisas deste mundo são transitórias. Nós sabemos. Então não há o menor sentido de achar que aqui teremos a felicidade verdadeira. Não que a gente não vá aproveitar as belezas deste mundo, mas não é aqui, não é nos apegos que nós seremos felizes. Aí eu vou aqui trazer para vocês o texto de Pascal em O Evangelho segundo o Espiritismo, nessa versão aqui, aí o texto aqui nessa versão caiu aqui, mas depois eu pego. No capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo. Eu vou só falar deste texto aqui, na página 160, aqui nessa versão ampliada aqui do livro. Aqui, Pascal, comentando aqui sobre o egoísmo, ele fala o seguinte: o egoísmo é uma chaga da humanidade. Por quê? Porque nos impede de nos relacionarmos de maneira saudável com o outro. E nós só seremos espíritos felizes se nos relacionarmos de maneira saudável. O egoísmo nos impede. Porque uma relação saudável, as pessoas se respeitam, as pessoas se consideram. No egoísmo, não. No egoísmo, alguém vai se considerar acima do outro. Isso vai dificultar as relações. Porque nas relações eu preciso ceder. Eu preciso abrir mão. Ou não? Com certeza. Eu não posso chegar numa relação e impor tudo que eu quero. Eu vou dialogar com o outro. Eu vou sentar com o outro. Sentar não, mas no dia a dia que isso acontece. A gente vai vendo aonde a gente precisa avançar ou ceder para manter a convivência de maneira harmônica. Isso também quer dizer maturidade. Maturidade, uma conquista da maturidade. Saber que nem tudo que a gente deseja é bom. Né? Então, o egoísmo, ele é marcado por essa falta de maturidade emocional e espiritual. Então, por isso que ele é visto como essa chaga que impede este planeta de avançar mais. Este planeta poderia avançar mais se não fosse a escolha ainda de alguns irmãos e irmãs que preferem posturas egoístas. E aqui Pascal nos coloca algo que é interessante. Como que a gente rompe com o egoísmo? Aí ele usa uma palavra também forte. Coragem. Porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências,
O egoísmo é uma postura pouco inteligente, já nos coloca aqui Pascal. Porque ela vai nos tirar o convívio, vai nos tirar a aprendizagem, vai nos tirar as alegrias de estar com o outro e também vai nos tirar a alegria da gente vencer a si mesmo. Por isso que é o monstro devorador das inteligências. Porque quem tem minimamente uma inteligência emocional e também espiritual vai saber lidar com o outro, vai aprender a lidar. Aprender, porque a gente aprende. Nós estamos aprendendo, né? Estamos e vamos seguir assim, aprendendo. Esse filho do orgulho, aqui ele fala do egoísmo, esse filho do orgulho é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Porque a felicidade é conquistada dentro aqui da mensagem espírita à medida que a gente consegue instaurar nos nossos corações sentimentos positivos que nos ajudam na convivência conosco e com o outro. A gente vai conquistando a alegria de fazer o bem a si e ao outro. E isso, com certeza, passa pela vida interior. É por lá que as coisas começam, não é? E aqui ele dá o exemplo de Jesus e Pôncio Pilatos, não é? O orgulho versus a caridade. Jesus foi entregue, né, as forças lá que iriam condená-lo, e ele vai ter um contato, vai ter um diálogo com Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos estava ali entre a cruz e a espada, porque ele não era judeu, não entendia aquelas confusões, né, Irlande? Não entendia muito bem as confusões lá dos judeus. Quem é Jesus? De tantos que pregaram coisas, quem é esse Jesus? Mas ele vai, né, como ele tem um cargo importante, ele vai, não vou me responsabilizar pela vida deste homem, vou lavar minhas mãos, não estou nem aí para ele, não é da minha conta, não quero saber, né, mas vou fazer de conta e vou perguntar para eles, querem mesmo que eu condene este homem? Querem mesmo? Essa postura arrogante, presunçosa de Pôncio Pilatos é a encarnação do egoísmo, né? Claro que a gente sabe que havia ali uma programação, né? Mas esse exemplo nos diz muito. Jesus, sabendo que estava diante de um homem presunçoso, arrogante, fica em silêncio, porque sabe que aquele espírito ali ainda tinha que caminhar muito. Então temos aí, né, diante do egoísmo, uma pergunta: como vamos proceder diante do egoísmo? Eu mudo o outro? Não mudo o outro, mas eu posso ter uma postura que não seja igual à do outro. Eu vou seguir trabalhando no bem, rezar por ele e seguir o meu trabalho. Eu não vou para cima, eu não vou querer mudar, eu não vou ter raiva, eu não vou ficar reclamando dele ou dela. Não nos compete. Nos compete sim administrar as nossas emoções para que nós não caiamos, né, no erro de achar que o outro, no seu egoísmo, é a nossa medida, né? Porque a tentação é grande de revidar na mesma moeda, né? A tentação é grande, né? Muito grande, né? E aqui segue Pascal nos falando também o seguinte, né? É necessário que o cristianismo, não é? Ele ajude, né, a ter essa força, né, e a desobstruir o caminho dos pedrouços que lhe embaraçam a marcha. Aqui Pascal nos coloca que é importante que a gente combata o egoísmo para que a Terra avance, né? É preciso que o planeta Terra avance espiritualmente, isso depende da colaboração de cada um, não é? Então, não é só uma dimensão pessoal, não é só uma dimensão de um espírito que precisa crescer.
é uma dimensão do planeta, é uma dimensão coletiva. Né? Eu estava vendo um dia desse alguns vídeos de um médico espírita, psiquiatra, e ele falando que para que nós possamos viver de verdade, é preciso que a gente tenha um propósito. E esse propósito precisa ser algo transcendental. Para que nós possamos seguir. Não pode ser um propósito terreno. Precisa ser algo maior que a gente. Isso é algo que nos incentiva. Tá? Então aqui ele que nos coloca: cabe a vós, todos nós, os apóstolos da fé, que os espíritos superiores, nos trouxeram aí os livros, o encargo e o dever de extirpar esse mal a fim de dar ao cristianismo toda a sua força. Não é? Também aos espíritas cabe essa tarefa de fortalecer o cristianismo na Terra, não é? E ajudar este planeta no seu progresso. Não é? Aí aqui ele também nos coloca aqui, sobre Jesus, né? Se os homens se amassem com mútuo amor, mais bem praticada seria a caridade. Mas para isso, mister fora vós o quê? Se esforçassem por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. E aqui ele fala algo que eu achei muito interessante. A rigidez mata os bons sentimentos. A rigidez mata os bons sentimentos. Eu vou contar aqui para vocês uma outra história para ilustrar essa questão aqui. Eu conheço duas pessoas que foram trabalhadoras espíritas. Não são, eram de outro estado. Muitos anos, e de repente elas deixaram a casa espírita. E eu perguntei para elas por que elas deixaram a casa espírita e o espiritismo. Aí elas me falaram assim: nós deixamos porque a gente não gostou do novo dirigente. Aí, eu comigo, né? Do novo dirigente. Mas o novo dirigente é temporário. O dirigente maior é Jesus. Os dirigentes da terra são temporários. Vai deixar uma obra belíssima, importante para ela e para o mundo porque não gostou de alguém. Aqui, essa frase de Pascal é fenomenal. A rigidez, a raiva, a incompreensão, a falta de caridade mata os bons sentimentos. Então nós precisamos ter muito cuidado quando a gente olha para os nossos lados, vê coisas difíceis e se arma. Porque às vezes as pessoas fazem isso. Eu convivo com pessoas ruins, eu vou me tornar alguém ruim também, porque todo mundo é assim. Ou então, assim, vou ser ruim de vez em quando, porque todo mundo é ruim assim de vez em quando. Ou então vou seguir a regra às vezes, mas nem toda vez. Então essa falta de entendimento dos sentimentos, ela mata. Ela mata a nossa caminhada, ela mata as nossas oportunidades de crescer. E essa palavra mata, ela é muito significativa. Essas duas pessoas, o que aconteceu com essas duas pessoas depois de vários anos que deixaram a doutrina? Não abraçaram um outro credo, filosofia. O que aconteceu com elas? Elas adoeceram emocionalmente. Adoeceram emocionalmente e uma delas fisicamente. Adoeceram, uma delas assim, está tão doente que ela não se cuida.
Vive a vida, os dias seguem, prosseguem, e ela é incapaz de olhar a si mesma. Porque quando nós cultivamos sentimentos que respeitam a vida, a gente precisa olhar para si para construir com o outro as relações. Porque eu tenho que ver o que eu vou ofertar ao outro, o que eu vou compartilhar. Se a gente se abandona, como é que a gente vai se relacionar? Então, o autoabandono mata. Com certeza. Com certeza. E a pessoa já foi avisada disso. Ele já sabe da situação. Então, aqui é algo muito concreto. Se nós não combatermos o egoísmo, essa ideia de que somos melhores que os outros, que nossos interesses estão acima dos outros, nós vamos perder todas as oportunidades de sermos felizes, porque não vamos ter a chance de construir relações saudáveis e harmônicas com as pessoas. Aí a vida perdeu sentido. Porque não consegue se relacionar mais nem consigo. Não tem outro caminho, senão o caminho de amar ao outro. Amar a si e amar ao outro para construir as relações. Isso é fácil? Não, não é fácil não. Vamos aqui seguindo aqui com Pascal, porque ele tem algumas questões interessantes. Ele coloca assim: o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Por quê? Sem a caridade nós temos todos os conflitos do mundo. Desde o conflito mais básico, que é a briga com o vizinho, ao conflito mais global, guerra entre países, entre as potências. Porque eu não dialogo, eu não busco uma relação mais saudável, porque eu me coloco acima de tudo. Eu acho que eu sou tão importante que eu não necessito do outro. Então, essa postura egoísta, ela mata. E aqui seguindo, ele fala assim: ora, sem caridade não haverá descanso para a sociedade. Digo mais, não haverá segurança. Né? Porque sem a caridade, sem as relações amorosas, não haverá relações boas e vão ocorrer as guerras. Então, a nossa segurança, até física, está sob risco. Imagine a gente pensar que a falta de caridade vai nos levar a uma guerra. E vai, e pode, já levou. Né? Digo mais, né? Não terá segurança. Com o egoísmo e orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. Uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Então, esse texto de Pascal, eu acho assim, um texto assim, muito claro dos riscos do egoísmo. Né? Para a humanidade, para a gente. Pois não. Ele não analisa. Ah, tá. Não. Direto e objetivo. Aí aqui eu vou em Divaldo e Joana de Ângelis, né? Quando falam da vida social. Você me avisa do tempo, tá? Eu não sei se vocês notam na internet, em alguns memes, né? Memes, aquelas frases engraçadinhas, né? Com os vídeos e umas imagens, né? Claro que ali é uma brincadeira, né? Também, mas tem um lado sério, porque quando a gente vê uma ideia muito recorrente, a gente percebe que ela é muito compartilhada ou as pessoas acham que ela é certa, né? Então, uma coisa que me chama às vezes nos memes na internet são as pessoas reclamando do outro, que não querem contato com o outro. Esse vizinho chato, essa mãe não sei o quê, esse irmão isso.
Então, assim, os memes sempre falam mal do outro. Não todos, né? Mas alguns memes falam mal do outro. Do trabalho, do colega, no ônibus, na escola, na família. Aí fica você pensando, mas é preciso que a gente entenda que a vida social é necessária. Não tem outro caminho. Por isso que a gente reencarnou. Se fosse possível progredir moral e espiritualmente, sem os outros, cada um estava numa montanha, sozinho, ali, com as pedras, com o sol, com algumas árvores, mas não é. Jesus nos colocou lado a lado, inclusive lado a lado com inimigos de outras reencarnações, mas bem lado a lado mesmo, bem mãe e pai nossos, às vezes. Então, o quanto é necessário reorganizar as relações. O egoísmo não permite que a gente reorganize as relações de maneira fraterna, respeitando o outro, nos respeitando e respeitando o outro. Então vamos ver aqui o que Joana e Divaldo nos colocam aqui no livro Desperte e Seja Feliz, no capítulo Vida Social. Aqui. Ele fala assim pra gente. Mesmo nos vínculos sociais, né, nas faixas de agressividade, nas relações sociais, nas faixas de agressividade, ou seja, nas relações difíceis e até violentas, o imperativo de crescimento espiritual faz-se inevitável por permitir o esforço de libertação pessoal junto à necessidade de desenvolver a tolerância, a compreensão, a bondade, colocadas à prova no intercâmbio das ideias e na convivência interpessoal. Isso aqui não quer dizer que a gente vá conviver com alguém violento e vai fingir que ele não é violento, não é isto. A proposta espírita não é ingênua. A proposta espírita, ela é muito esclarecedora e muito sensata. Não é que você vai fingir que o outro não é violento, não é que você vai fingir que nada está acontecendo, não é isso. É você conseguir situar o outro naquilo que ele é. Ele é um espírito como você, em aprendizagem. Ele é violento? É. Isso tem que ser entendido também. Ele é violento, ele não respeita, bate, avança, xinga. Mas esse contexto, que não pede que você conviva com o violento, é bom dizer isto, né? Pede que você entenda e a sua reação a ele, não a dele ou a dela em relação a você, a sua reação, a sua compreensão seja maior que o dele ou dela. Entender que esse irmão está em desequilíbrio, porque pelas leis divinas tudo é equilíbrio, tudo é equilíbrio. Mesmo no desequilíbrio, já nos ensina Kardec, na lei da destruição, há uma razão, mas as leis divinas apontam o equilíbrio. Então nós precisamos situar o irmão, compreender o irmão no seu desequilíbrio, entender que ele está desequilibrado, que ele precisa de ajuda, não é? Né? E que é importante que a gente não reaja, né, de forma negativa em relação a ele, né? Porque às vezes a gente quer revidar a violência com violência achando que nós somos melhores que o outro. Olha só a lógica equivocada. Compreender o outro no seu processo, situar o outro no seu processo, contextualizar o outro no seu processo, porque às vezes a gente acha assim. Eu estou falando muito rápido, né? Vou dar uma coisa de professora mesmo. Quando o outro ele é com a gente o quê? Desrespeitoso, é importante que a gente entenda quem ele é, mas não faça o que ele faça. Isso, como espíritas, nós precisamos entender isso. Precisamos reagir, mas não como ele está reagindo. Precisamos ter um esclarecimento de situá-lo, de entendê-lo, e não ter raiva dele, e não ter ódio dele, e não difamar ele ou difamá-la, como às vezes a gente fica nessa posição. Temos que organizar os nossos sentimentos frente ao outro. Precisamos. Ah, mas é difícil, tudo é difícil. Não é? Janice, me diga uma prova que você aplicou aos seus alunos que foi assim fácil.
Não tem. Eu quase não dou 10. É. Eu não dou 10, eu raramente dou 10, Isnande. Para ser 10 tem que ser muito bom. Tem que ter feito um esforço grande. Senão fica com 7, com 8 e passa. Ó, a gente não precisa ser 10 para passar. A gente precisa fazer o esforço. Pode falar. Você faz com amor e carinho, você deixa qualquer coisa. Eles entendiam o que plantar. Tem duas palavras que nós temos Jesus, toda a vida disso, com muita clareza, respeito, igualdade. Não é isso para ver se precisa de mais alguma coisa. Então, é preciso dentro, aqui nos coloca Divaldo e Joana, como você está colocando também, que é preciso, diante de contextos adversos, uma postura de compreensão, uma postura de respeito a nós e ao outro. Nada de posturas desmedidas, negativas, incoerentes. Nós já sabemos que isso não leva a nada, pelo contrário. E aqui outra questão também. Nós estamos num momento onde existem muitos solitários no mundo, né? O número de pessoas que moram sozinhas, solitárias ou sozinhas está crescendo muito, né? E aqui Divaldo e Joana nos colocam o seguinte: mesmo que a gente more sozinho ou sozinha, é preciso combater a solidão, achar que estou sozinho, estou melhor. Estou sozinho, com a solidão, sem ninguém por perto, não quero contato com ninguém, é péssimo para o espírito e para o corpo, viu? Para o espírito, porque, aqui como diz Joana e Divaldo, a solidão propicia a visão desfocada da realidade, ao tempo que embrutece, alienando o homem que perde o contato com os valores sociais, nos quais se expressam as leis do progresso moral. Sozinho, ninguém aprende. Sem a prova, a gente não sabe, né, Janice, se aprendeu. Sem a prova, a gente não sabe se aprendeu. Não é? Então, a solidão embrutece. Estar sozinho embrutece. Nos impede de desenvolver as relações saudáveis. Pois não? Sim, porque se os alunos, 90% não souberem fazer a prova, tem algum problema com o professor. Mas Deus não erra, né, com a gente. A prova vem, a prova é certa. É a que a gente foge da prova. Uma vez eu tive um aluno, Junande, eu apliquei a prova escrita, aí dei para cada um a folha, né? Aí sentei. Aí o aluno levanta assim, chateado, assim, meio perdido, pega assim a prova e joga na minha direção. Me deu uma vontade de xingar aquele aluno naquele momento. Ele jogou a prova e saiu. Acho que eu contei isso para vocês aqui, não? Não contei para vocês uma vez? Jogou a prova e saiu correndo. Aí me deu aquela vontade assim, xingar ele. Aí eu fiquei assim, se cale, domine suas emoções. Aí os alunos que ficaram lá na sala, professora, os alunos, professora, ele está passando por uma situação tão difícil, os pais se separaram. Aí eu, e a explicação vem logo, né? Espiritualidade nos ajuda, né? Aí aquela sensação de desrespeito, né? De me achar superior a ele, de querer impor a minha autoridade. Não, eu também ficaria desestruturado. Aí depois eu fui falar com ele. Então, olha só, a convivência social trabalha os sentimentos humanos, estimulando as aptidões para a arte, a cultura, a ação tecnológica, a ciência e a religião. É com outro que a gente desenvolve aquilo que vai tornar grandioso o espírito também, né? A arte, a religião, a tecnologia, que ajuda este planeta também. Então, é na relação com o outro que tudo floresce, quando elas forem corretamente organizadas. Não é? E também, segundo a medicina humana, a solidão, por não estar com o outro, nos prejudica a médio e longo prazo. A gente, quem fica muito tempo só adoece com mais frequência, né? Tem problema de saúde,
e também vai ter, em algum momento, pensamento suicida, né? Então, estar sozinho, não estar com o outro, é prejudicial, em todos os sentidos. E aqui uma coisa que Joana e Divaldo nos colocam, né, sobre Inácio Jesus, porque o exemplo maior é ele. Né? Jesus, na sua condição de espírito excelso, jamais se insulou evitando a vida social. Pelo contrário, ele construiu uma vida social que os seus pares não gostaram. Falando de grupos que os judeus, uma parte dos judeus não gostavam, falando com pessoas que eram mal vistas naquela sociedade, não é? Conforme a circunstância, manteve o relacionamento social com aqueles que lhe acercaram, a quem buscava, desvelando a sua importante missão inteligente na Terra. Não é? E aqui ele fecha. Né, que a vida social ela está íncita, está presente, faz parte do processo de evolução das criaturas, encarnadas ou não, já que ninguém consegue a realização espiritual seguindo a sós. Então, o egoísmo nos impede e nos prejudica imensamente. Aqui. Eu vou só aqui fechar, né? Eu acho que já está no horário, né? Como é que a doutrina nos coloca para que a gente evite o egoísmo, né? Claro, esse olhar atento às nossas emoções, não é? Porque são elas que conduzem as nossas ações e escolhas e, portanto, o nosso progresso, né? Nosso progresso moral e espiritual. Lembrando sempre que a mensagem espírita nos coloca que é preciso, que são necessárias as duas asas, a asa intelectual, o conhecimento, e a asa moral. Então, nós precisamos mudar aquela moral que não é a moral do Cristo, porque existem morais, existem várias morais, não existe só a do Cristo, e às vezes a gente não segue a do Cristo. Né? E aqui é o item nesse livro aqui, eu vou falar rapidinho, mas Momento de Saúde e Consciência de Divaldo e Joana, capítulo 3, Fenômenos Renovadores. Não é? E aqui, para a gente, o recado. A vida é um incessante mecanismo de transformações. Nada permanece inalterável. Nós não podemos permanecer inalteráveis. A mudança é fenômeno natural do processo renovador. Tudo quanto não se renova, morre, impondo um normal efeito de desenvolvimento. Né? O repouso é a interpretação equivocada em torno de ocorrências não detectadas. Então, a mudança faz parte do nosso processo aqui na Terra. Então, nós precisamos impedir que o egoísmo cesse as nossas chances de felicidade. Nós precisamos ficar atentos e atentas às posturas, pensamentos que não respeitam a nossa vida e a do outro. E assim vamos fazendo nos vínculos sociais, né? Especialmente na família, né? Vamos buscando vínculos de respeito, de autorrespeito, né? De respeito ao outro, né? De relações mais do que dialógicas, né? Amorosas, éticas, né? Então é preciso esse olhar atento, né? Aí aqui para fechar, Janice, ele aqui nos coloca dos pensamentos. Vamos lá. O cultivo das ideias pessimistas não é possível, aqui é uma leitura minha, não é possível um espírita pessimista. Não cabe. Porque nós conhecemos as leis divinas com mais detalhamento. Nós temos estudos, Kardec e outros autores, que mostram que o mundo se transforma. O mundo não está bom, mas ele vai se transformar. Isso é lei. Então, um espírita pessimista que cultiva o pessimismo permanentemente, claro que a gente pode ter momentos difíceis, vamos sentir, vamos ficar tristes, mas um espírita que cultiva pensamentos negativos ainda não compreendeu o espiritismo.
O cultivo das ideias pessimistas, geradoras de enfermidades e de sabores, angústias e tragédias, deve ser substituído pelos pensamentos saudáveis, produtivos, responsáveis pelos bens da vida. Ninguém há que se encontre fadado à desdita, fadado ao fracasso. A gente se renovando, se alterando, né? A gente muda a paisagem do futuro mediante o que se elabore na área dos desejos mentais. Então, todos os dias, aquilo que desejarmos, que cultivarmos nas nossas relações, não é? Vão determinar se seremos ou não egoístas, se seremos ou não felizes. É o recado de Valdo e Joana. Esse autoencontro, esse autoconhecimento. Porque quando a gente fala amar a si ao outro, não é o autoabandono. Em nenhuma mensagem espírita isso é colocado. A gente precisa se fortalecer para amar. Se respeitar, buscar o nosso crescimento moral e intelectual, né, para que essa jornada seja também mais concreta, mais realista, mais lúcida, e seguirmos aí nos cuidando e cuidando das nossas assim, relações, né, que devem ser relações concretas e relações corretas e positivas. Caso a gente enfrente relações difíceis, busquemos ajuda. Tá? É isso. Muito obrigada. Beba água, você manda dois. Então, nós agradecemos a Rose por essa reflexão, por nos ajudar a entender mais sobre a necessidade que nós temos de combater o egoísmo. Domingo que vem não haverá esse momento de Domingo da Família, tá? Por quê? Porque nesse próximo final de semana nós teremos o 38º Encontro Espírita da região Tocantina. E eu pergunto, todo mundo aqui já fez a inscrição? O Snand já. Siga o Snand, siga a Rose. Eu também fiz. Gente, vai ser um encontro muito, muito, muito bom. Eu creio que vai ser muito emocionante também, porque a figura de Chico Xavier estará sendo lembrada e homenageada. O tema central desse encontro é Chico Xavier e a cultura da paz. Portanto, dias 21, 22 e 23, nós teremos esse evento. Os convidados são Fábio Carvalho, César Perry e João Rabelo. Ou seja, todos conviveram com Chico, pelo menos César vai trazer essa experiência, João Rabelo também. E Fábio, todos nós já conhecemos. Teremos, gente, rodas de conversa, teremos diálogo interreligioso, né, onde a gente promove ali um bate-papo entre as diversas religiões em torno do tema central, que é a paz. Então, vamos trazer pessoas amigas, familiares, o evento é gratuito, não há qualquer taxa de valor no ato da inscrição, tá? Então é só vir, é só participar. Lembrando que nos primeiros dias, sexta e sábado, o nosso evento estará acontecendo lá na UFMA do centro, tá? Sexta-feira é à noite, sábado é o dia inteiro e domingo é aqui no Lar Anália Franco. A UFMA precisou do espaço no domingo e aí a gente teve que transferir o evento para cá. Mas sabemos que a espiritualidade, né, ela nos ampara, nos auxilia e certamente esse espaço estará assim repleto de boas energias como está agora, por exemplo. Tudo bem? Então, todos convidados. Eu fiz a prece inicial, queria convidar o Snand para fazer a prece de agradecimento. Bom dia a todos. Vamos então elevar o pensamento ao alto, nos conectar com o poder e com a energia, com os fluidos que Jesus nos oferta diariamente. Que nós tenhamos a capacidade de sempre
fazer essa conexão com Jesus, recebendo do alto o que necessitamos e, fundamentalmente, o que merecemos. A gente pede o acolhimento das boas vibrações que nós produzimos nesse momento aqui, e os bons espíritos que trabalham nesta casa, no lar Anália Franco, liderados, comandados pelo nosso irmão José Grosso, por Anália Franco, por Joca Vieira, que esses bons espíritos acolham todas as nossas preces e vibrações, mas também cuidem também daqueles irmãos menos esclarecidos que para cá vieram, que receberam hoje a lição do Evangelho, que receberam a luz do Evangelho e o esclarecimento do Evangelho, que cada um acolha na taça do seu coração e que isso seja motivo de transformação, de melhora, de crescimento e de avanço, e que cada um receba hoje aquilo que precise e aquilo que mereça. Jesus conosco, hoje e sempre, que assim seja.